Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 5, várias leis, expulsão dos imundos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Manda aos filhos de Israel que deitem fora do campo todo o leproso, e o que padece purgação branca, e o que está imundo por ter tocado coisa morta. Deitai-os fora do campo, quer eles sejam homens, quer sejam mulheres, para que não manchem o lugar onde eu habito no meio de vós. Assim o fizeram os filhos de Israel, e botaram fora do campo estas pessoas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Confissão dos pecados e restituição. Tornou o Senhor a falar a Moisés, dizendo: Dize isto aos filhos de Israel: Quando um homem ou uma mulher tiverem cometido algum dos pecados em que de ordinário caem os homens, e tiverem violado por negligência o mandamento do Senhor, e tiverem delinquido, confessarão o seu pecado e restituirão àquele contra quem pecaram o justo preço da injúria que lhe fizeram, ajuntando ainda por cima a quinta parte. Se não se achar pessoa que o receba, dar-se-á ao Senhor, e pertencerá ao sacerdote, além do carneiro, que se oferece como vítima de expiação, para aplacar a ira do Senhor. Todas as primícias que os filhos de Israel oferecem pertencem também ao sacerdote, e tudo o que se oferece ao santuário pelos particulares e se põe nas mãos do sacerdote será dele. Leis a respeito de ciúmes. Tornou o Senhor a falar a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando uma mulher tiver caído em falta e, desprezando a seu marido, tiver dormido com outro homem, de sorte que seu marido não possa descobrir a coisa e o adultério esteja oculto, sem que ela possa ser convencida por testemunhas, porque não foi apanhada no crime, se o marido se acha agitado do espírito de ciúme contra sua mulher, que ou na realidade está manchada, ou foi acusada por uma falsa suposição, ele a trará diante do sacerdote e oferecerá por ela de oferta a 10ª parte de uma medida de farinha de cevada, sobre a qual ele não derramará azeite, nem porá incenso, porque este é um sacrifício de ciúme e uma oblação feita para descobrir o adultério. O sacerdote, pois, a oferecerá e a apresentará diante do Senhor. E tomando da água santa num vaso de barro, lançará nela uma pouca de terra do pavimento do tabernáculo. E tanto que a mulher se apresentar diante do Senhor, o sacerdote lhe descobrirá a cabeça e lhe porá nas mãos o sacrifício de recordação e a oferta de zelos. E ele mesmo terá as águas amaríssimas sobre que pronunciou as maldições com execração, e a esconjurará e lhe dirá: Se um homem estranho não dormiu contigo, e tu te não manchaste, largando o leito de teu marido, não te farão mal estas águas amaríssimas, sobre que eu lancei as maldições. Mas se tu te apartaste de teu marido e te manchaste, e te deitaste com outro homem, cairão sobre ti estas maldições. O Senhor te faça um objeto de maldição e um exemplo para todo o seu povo. Ele faça que apodreça a tua coxa e que o teu ventre inchado arrebente. Estas águas de maldição entrem no teu ventre e, inchando-te o útero, apodreça a tua coxa. E a mulher responderá: Amém, amém. E o sacerdote escreverá estas maldições num livro e depois as apagará com estas águas amaríssimas que ele carregou de maldições e dá-lhes-á a beber. E depois que as tiver tragado, tomará o sacerdote da mão da mulher o sacrifício de zelos e levantá-lo-á diante do Senhor e pô-lo-á em cima do altar. Mas isto de modo
que primeiro tenha ele separado um punhado do que se ofereceu em sacrifício e o queime sobre o altar. E desta maneira dê a beber a mulher das águas amaríssimas. Logo que ela as tiver bebido, se está culpada e desprezando seu marido pecou por adultério, penetrá-la-ão as águas da maldição, e inchando-lhe o ventre, lhe apodrecerá a coxa, e a mulher será em execração e escarmento para todo o povo. Porém, se ela for inocente, não experimentará mal algum e terá filhos. Esta é a lei dos zelos. Se a mulher se retirar de seu marido e lhe for infiel, e o marido agitado do espírito de zelos a apresentar diante do Senhor, e o sacerdote fizer com ela tudo o que fica escrito, será o marido sem culpa e a mulher pagará a sua maldade. Notas explicativas, capítulo 5, versículo 7. Confessarão. Esta confissão e satisfação exigida pela lei antiga era uma figura do sacramento da penitência. Versículo 14. Espírito de ciúme. Estas prescrições visavam salvar as mulheres inocentes e impedir que maridos ciumentos maltratassem suas mulheres. Ao mesmo tempo, inculcavam grande horror pelo adultério. Note-se que não há superstição nem magia, pois o castigo é atribuído a Deus, conforme versículo 21. Versículo 21. Apodreça a tua coxa, etc. São eufemismos para designar o castigo. Hoje é difícil e quase impossível identificá-lo.